As irmãs, desculpa. Então vai tentar umas ciadas. Quão glorioso cristão é pensar na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro em cristal. Pensa como será glorioso ver-se a triunfal multidão. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Graças a Deus por esta riquíssima oportunidade que Ele nos concede de estar aqui hoje mais uma vez junto com vocês para que nós possamos estudar a exposição bíblica da Palavra de Deus, desta vez na Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical, que é um lugar onde nós somos abençoados, reciclados, preparados para o serviço da obra do Senhor Jesus. A lição de hoje é a lição de número 3. Nós estamos iniciando o segundo trimestre de 2024. Estamos estudando sobre a temática, a carreira que nos está proposta. É o tema desta lição, o caminho da salvação, santidade e perseverança até chegar ao céu. O comentarista dessa lição é o pastor Osiel, ele é pastor da nossa igreja Assembleia de Deus em Tirirical, ali no estado do Maranhão, um servo do Senhor, um abnegado servo do Senhor, que tem se colocado à disposição do reino de Deus. Pois bem, o tema da nossa lição hoje, o céu, o destino do cristão. O nosso texto áureo diz assim: mas a nossa cidade está no céu, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:20. Todos? Texto áureo, mas a nossa cidade está no céu, onde também esperamos o Salvador,
do Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:20. A verdade prática: o crente deve viver a vida cristã com a mente voltada para o céu, com a sua legítima esperança. Verdade prática: o crente deve viver a vida cristã com a mente voltada para o céu, com a sua legítima esperança. Leitura bíblica em classe está na carta de Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14 e 20, depois Apocalipse 21, do 1 ao 4. Eu vou ler o primeiro, os irmãos, aquele que sentir, leia consequente. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Apocalipse 21, primeiro. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade e a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. todos. e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Amém. Queridos, antes de nós entrarmos direto na lição, eu vamos, como de costume, ater um pouquinho aqui na leitura bíblica em classe e no texto áureo. O texto áureo diz que a nossa cidade, ela está nos céus. Nós vamos comentar o texto áureo na leitura bíblica em classe. E a verdade prática diz que o crente deve viver a vida cristã com a mente voltada para o céu, com a sua legítima esperança. Ou seja, embora nós estamos habitando em um corpo corruptível, estamos em uma outra dimensão, somos peregrinos aqui, mas nós não somos daqui e nós estamos caminhando por fé até chegar neste lugar, aonde o Senhor Jesus nos prometeu que iria para o Pai preparar lugar, e quando Ele fosse preparar lugar, Ele voltaria para nos buscar, para que aonde Ele estiver, nós também estaríamos com Ele. O que a verdade prática está querendo dizer aqui? Que nós, como terrenos, cidadãos terrenos, nós não podemos deixar de exercer os nossos deveres e direitos, que enquanto nós estamos como pessoas nessa terra, somos cidadãos e nós devemos exercer as nossas funções delegadas, mas, por outro lado, nós não podemos esquecer de que precisamos alimentar sempre da esperança de uma vida vindoura, sabendo que o tempo que estamos aqui nessa terra é um tempo curto, é um tempo incomparado com aquilo que está nos preparado, que é a eternidade, mas nós não podemos negligenciar nenhum nem o outro. A igreja tessalonicense, a igreja que aguardava o retorno do Senhor Jesus, e é a igreja que Paulo mais escreveu a respeito da sua volta, eles simplesmente deixaram de trabalhar. Deixaram de trabalhar, abandonaram suas tarefas diárias, porque eles aguardavam a volta de Jesus, então eles deixaram de exercer as suas funções como cidadãos. E Paulo chegou a confrontá-los dizendo assim: se vocês não trabalham, que vocês também não comam.
Não é porque nós estamos aguardando o Senhor que nós devemos deixar de fazer aquilo que nos convém como cidadão desta terra. Mas enquanto nós estamos exercendo as nossas funções aqui neste plano, o nosso coração sempre deve estar ligado, esperançoso do que um dia nós estaremos com o Senhor lá para sempre. E também não deixar que as coisas desta vida, as coisas deste mundo, venha sufocar a nossa fé, tragar a nossa esperança, tirar a motivação maior que deva estar no nosso coração, que é reinar com Cristo para sempre. A leitura bíblica em classe, Filipenses do 13, 14 e 20, e depois Apocalipse 21. Filipenses 3 e 3 diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Observe que, no contexto todo, Paulo vai estar falando de algo aqui que eu não sei se vocês possam responder ou saibam do que ele está falando. Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Aí ele diz: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Os irmãos pararam para pensar o que Paulo está falando aqui que ele ainda não alcançou? Vocês têm uma ideia? Não. A salvação? Sim, mas a salvação ela se dará quando? A salvação completa, que o pecado e o mundo e o diabo não possa tirá-la. Após... Quando o corpo for glorificado? Exato. Então, o que Paulo está falando aqui? Ele está mirando a ressurreição. Ele está prosseguindo para ela, ou para o arrebatamento. No caso, ele não foi arrebatado, porque Jesus não veio, então ele está aguardando a ressurreição. Então ele diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, avanço para as que estão diante de mim. Aí ele diz: prossigo para o alvo. Quem era o alvo de Paulo? Cristo. Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aí ele diz: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, Senhor Jesus Cristo. Então ele está dizendo: eu ainda não alcancei, não a salvação ele já alcançou, mas ele ainda não alcançou a ressurreição, porque enquanto ele estava falando, ele ainda estava neste plano, estava habitando este corpo terreno e ele ainda não tinha alcançado. Mas ele diz assim: enquanto eu não alcancei, eu estou prosseguindo para lá, eu estou caminhando para chegar, eu estou caminhando em direção ao alvo. Por quê? Porque a nossa cidade, a nossa eterna morada, não é aqui, a nossa eterna morada está nos céus, donde o Senhor, nosso Salvador, está, Jesus Cristo. Aí no 21, olha a metamorfose que vai ocorrer, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu. Então aqui você tem entendimento agora que Paulo está falando de ressurreição. Por quê? Que transformará o nosso corpo abatido. Quando ele está falando do corpo abatido, é um corpo limitado, é um corpo que está sujeito às enfermidades, é um corpo que está sujeito às intempéries desta vida, é um corpo que pode ser tragado pela morte, né? Exceto aqueles que serão arrebatados, que receberão a transformação imediata. Mas, se não, todos vão experimentar a morte. Então, ele está dizendo que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme igual ao dele. Dele quem? De Jesus. Um corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Eu vou pedir para o Nicolas colocar uma imagem. Nicolas, por favor,
aquela imagem que eu te mandei, para os irmãos entenderem melhor o que eu estou falando aqui. Enquanto ele prepara lá, vamos para Apocalipse 21. Aqui já é o resultado, Apocalipse 21 aqui já é o lugar aonde este corpo que será glorificado irá. E vi um novo céu, ou seja, será um novo endereço. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Observe que Paulo falou dessa cidade em Filipenses no versículo 20, 3:20, e João agora está falando dela, da mesma cidade. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que desce do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E vi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Veja bem, João está vendo essa cidade aqui, e quem está nessa cidade? Ele está vendo, versículo 3, e ouvi uma grande voz que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará, veja o 4 aqui com 21 de Filipenses 3, 21. E Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, esse paradoxo aqui esses dois textos estão se encaixando um ao outro. Filipenses está falando de alguém que Paulo está falando aos Filipenses de alguém que está se preparando, se aprontando para ir para um lugar. João já vê este lugar pronto, aonde Deus e os seus filhos reinarão ali para sempre. E lá, João está falando que Deus limpará dos nossos olhos todas as nossas lágrimas, e ali não haverá mais morte, não haverá mais pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. As primeiras coisas já passadas, porque esse plano já passou, agora nós já estamos em outro plano, e com o corpo glorificado. Então, Paulo está falando, eu ainda não alcancei esse estágio, mas eu estou caminhando para lá. Eu ainda não alcancei esse estágio, mas eu estou progredindo, eu estou andando em direção a este alvo, porque o meu objetivo é chegar lá. Por favor, irmão, coloca por favor a figura que estava aí antes. Dá para abrir mais? O irmão André compartilhou essa figura no grupo, e o número 1 lá, ó. Por favor, vou acompanhar no meu celular aqui, que é mais fácil, que eu não estou enxergando muito bem. Mas para os irmãos terem um entendimento melhor, a nossa caminhada, nós estamos falando de uma jornada, estamos falando de uma caminhada rumo ao céu, tá? Então, quando que iniciou essa jornada? No 1 lá. Nós fomos eleitos, a igreja é eleita, por esta graça eletiva de Deus, para aqueles que nele crê. Então, existe aí uma corrente teológica que Jesus não morreu por todos. Os calvinistas dizem que Jesus não morreu por todos. Jesus morreu somente por aqueles que iam crer nele. Mas nós cremos que Jesus morreu por todos, para todos. E o homem, ele tem a capacidade de escolher, de querer servir a Deus ou não. Ok? Então, número 1, então, aqui está o plano da salvação. Aí o 2, nós vemos a cruz embaixo. O que essa cruz gerou? Essa cruz gerou remissão, propiciação e redenção. O que é isso? Redenção, substituição, pagar um preço por um resgate. É como alguém que está sequestrado e aquele que o sequestrou, ele vai estabelecer um
um valor para que aquele que está em cárcere de sequestro seja liberto ou libertado. E alguém vai e paga aquele valor do resgate, a pessoa é libertada. Essa linguagem jurídica, ela encaixa muito bem aqui, porque nós um dia estava sob escravidão do pecado. O pecado nos acorrentou, e para que nós pudéssemos obter a libertação, alguém morreu e pagou o preço, como Pedro disse, não foi com sangue de animais, mas foi com o precioso sangue do Senhor Jesus, o qual ele nos comprou. Propiciação, tornar aceitável. E remissão, purificação por meio de um sacrifício, no caso, a vida no sangue. Aí o 3. Veja que uma coisa vai gerando outra coisa. O 3, a graça preveniente. O que é isso? É a graça de Deus convincente, convidativa, iluminadora, capacitadora, que atenderá à salvação e torna o arrependimento e a fé possível. Então, isso é a graça preveniente de Deus. É Deus que, através da sua graça, ele dá essa capacidade para o homem, a partir que ele crê, de desenvolver esse caminho do arrependimento e da fé. O número 4, a fé e a conversão. Então, mediante essa fé proveniente, o homem agora é capaz de olhar para si, fazer um check-up da sua vida e entender que ele é um desgraçado. Essa palavra antigamente ela tinha um peso, né? Como um palavrão, não. Desgraçado é alguém que não tem graça. Mas a graça de Deus, ela ilumina a mente do homem. Quando a graça de Deus ilumina a mente do homem, ele agora, no seu intelecto, ele entende que ele é pecador. Ele olha para dentro dele e ele não vê nenhum mérito, ele não vê nenhuma qualidade, ele não vê nenhuma capacidade humana que ele possa salvar-se a si mesmo. Então, aí é onde que entra o arrependimento na fé da conversão. Então, o Espírito Santo testifica conosco, e é o Espírito Santo que é a fonte que gera em nós o arrependimento. E quando gera em nós entendemos que necessitamos de um Salvador. Aí o 5, a partir de agora, essa obra é uma obra de limpeza, porque nós viemos para Deus, todos nós viemos para Deus com muitas coisas que precisavam, como eu falei, nós éramos escravo do pecado, e o pecado deixou algumas sequelas em nós, algumas marcas em nós. E aí entra o processo da justificação. O que é a justificação? É Deus tornar justo alguém que está totalmente sujo. É alguém que está totalmente, de uma maneira indigna. Deus, essa palavra também é uma palavra jurídica, onde Deus torna justo o pecador. Por quê? Porque eu acabei de falar que o resgate foi pago. Então, quando o resgate é pago, Jesus pagou o resgate da nossa alma através do seu sangue. Então, agora, a justificação não é minha. Eu não fui liberto do cativeiro porque eu quis. Eu não fui liberto do cativeiro pelos meus méritos. Alguém me pagou. E se alguém pagou essa fiança, eu agora estou em liberdade. Correto? Então, isso é justificação. É o ato de tornar alguém justo, mesmo que ele não seja merecedor. Ninguém é justificado porque merece. Somos justificados pelo dom gratuito de Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Ok? Aqui, agora, como é que Deus olha agora essa pessoa que está no número 5 aqui, no período de justificação? Como é que Deus nos olha? Ele nos olha ainda como pecador ou justificado? Deus olha no justificado. O salmista disse: Senhor, se o Senhor olhar para nós, quem de nós subsistiria? Ninguém. Mas quando Deus olha para nós, não é que ele não vê as nossas imperfeições, não é que ele não vê as nossas falhas, ele vê um filtro que está entre nós e ele, e este filtro chama-se o sangue de Cristo.
É por intermédio deste sangue que nós somos justificados. Aí o versículo o número 6. Aí é o processo de regeneração. Transformação do pecador em uma nova criatura. Então agora eu deixo de ser criatura e me torno filho de Deus. Isso é regeneração, é um novo nascimento. Aí o 7, que é o processo que agora nós vamos andar até o dia que o Senhor nos recolher. Ou por meio do arrebatamento, ou por meio individual, quando a gente tombar. Que é o processo de santificação. É claro que os atributos da santificação, eles são divinos, eles não vêm de nós mesmos, mas é eu que devo tomar esses atributos, aplicar na minha vida para me operar a santificação, através daquilo que Deus estabeleceu para a minha santificação. Então, nós temos pelo menos duas fontes de santificação. Primeiro, nós somos santificados pelo Espírito de Deus. O Espírito do Senhor nos santifica. Segundo, somos santificados pela sua palavra. Jesus disse assim: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Como é que é esse processo de lavagem? Nós ouvimos a mensagem, nós ouvimos a pregação, nós ouvimos a mensagem do Evangelho. Essa mensagem do Evangelho, o Espírito Santo pega ela e aplica em nosso coração, faz o processo de convencimento, e aí nós cedemos à vontade de Deus, e aquilo que praticávamos, nós deixamos de praticar. Isso é santificação. Santificação, irmãos, não é você entrar num mosteiro, não é você se isolar do mundo todo, não é você ficar lá um quadradinho, num quarto escuro, não. Isso não é santificação. Santificação é você ter opção de pecar e não querer. Santificação é você estar dentro de uma circunstância que você pode ceder ao pecado e você, por escolha própria, você fala: não, eu não vou ceder ao pecado, eu estou em processo de santificação, eu agora não pertenço mais ao Deus deste mundo, eu agora não sou mais escravo. Antes eu era escravo, mas agora eu não sou mais escravo, eu agora estou liberto e agora estou no caminho da santificação. Porque se colocar uma pessoa isolada num quarto e ele não for testado a fé dele, como eu falei em Tiago capítulo 1, quando nós somos tentados, então não é válida a santificação dessa pessoa. A santificação é quando você é colocado em um campo de confrontação. As tentações elas vão passar diante dos nossos olhos, e aí cabe você ceder ou não. Mas aí eu falei dos atributos da santificação. Quais são? Oração. Devemos ter uma vida de oração, uma vida piedosa, uma vida de busca pelos dons espirituais, uma vida de busca pela palavra de Deus, uma vida de uma intimidade com Deus. Quando você tem uma intimidade com Deus, é diferente a sua resposta mediante as tentações que vêm contra nós. Aí você tem a opção de você ceder ou não. Se ceder, com certeza vai gerar o fruto, como o Tiago disse, o fruto do pecado. E aí, o último estágio é aquilo que Paulo falou em Filipenses. Ainda não tem alcançado, mas eu prossigo para alcançar, que é a glorificação. A glorificação é o último estágio da salvação, porque é onde nós seremos glorificados, receberemos um novo corpo, como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 15. Então lá, nesse estágio, ninguém mais pode te roubar a salvação. O mundo não pode te roubar a sua salvação, o diabo não pode roubar, o pecado não mais pode te roubar, porque agora você deixou de habitar em um corpo. Quando a Bíblia fala de carne, fala da natureza velha, essa natureza velha, ela, aqui nesse estágio da glorificação, ela é aniquilada de uma vez por todas, e aí nós receberemos um novo corpo. E neste novo corpo, aí sim, ele não se dará aqui. Ele se dará somente após nosso arrebatamento. Os que estiverem vivos vão receber este corpo num abrir e fechar de olhos, e os que estiverem mortos vão ressuscitar já nesse novo corpo, e todos nós nos uniremos e encontraremos o Senhor nos ares e viveremos com Ele, aonde nós vamos falar daqui a pouco o lugar que nós vamos. Pois bem, vamos então para a nossa introdução. Leia para mim, por favor, irmão André. Ao homem natural é impossível discernir as coisas espirituais, visto que elas só podem ser discernidas
1 Coríntios 2,14. Por isso, a sabedoria humana apresenta diversas concepções enganosas a respeito do céu, a ponto de negar a sua existência. Contudo, ao cristão é garantida a gloriosa promessa de desfrutar do céu com sua morada na vida eterna com Deus. Em vista disso, o nosso propósito é o de mostrar o céu como destino glorioso de todo cristão peregrino. Amém. Então, todos nós somos peregrinos, nós não somos daqui e estamos andando em direção a essa terra gloriosa, o qual o Senhor nos preparou. Queridos, o objetivo da aula hoje, para nós não esquecermos, é distinguir o céu como morada final na vida eterna com Deus. 2, apresentar o conceito do céu conforme o livro de Apocalipse e pontuar que o céu é o destino dos cristãos, é o lugar de repouso após a árdua carreira de vida cristã deste mundo. Pois bem, então vamos para o primeiro tópico, o céu, alvo de todo cristão. Vamos ler o tópico inteiro, para depois nós fazermos um comentário só, para nós ganharmos tempo. Vamos lá então. O céu, alvo de todo cristão. Definição de céu. A palavra hebraica shamim, que significa céus, Gênesis 1:1, aparece 419 vezes no Antigo Testamento. O termo grego, ouranos, céu, Mateus 3:2 e Apocalipse 21:10, aparece 280 vezes no Novo Testamento com 2 sentidos. Primeiro, como firmamento, universo, atmosfera. Segundo, céus siderais e estrelados, região acima dos céus siderais, sede de ordem das coisas eternas e perfeitas, onde Deus e criaturas celestes habitam. Nas traduções da Bíblia, em língua portuguesa, a palavra shamim foi traduzida por altura e ouranos como algo elevado. Ambas as palavras são usadas para se referir a 3 locais distintos. Primeiro, céu atmosféricos, Deuteronômio 11:17, universo ou firmamento dos céus, Gênesis 1:14, Gênesis 15:5 e Hebreus 1:10. E terceiro, morada de Deus, Isaías 65:15 e Mateus 7:11 e 21, Apocalipse 3:12. Dos 3 locais aplicados à palavra céu, o mais importante para o cristão é o terceiro céu, a morada de Deus. Então, o tópico 1, subtópico 1, está falando da definição do céu. Daqui a pouquinho nós vamos comentar. 2, o céu conforme o ensino de Paulo. O que Paulo vai dizer sobre este lugar? O apóstolo Paulo foi arrebatado até o terceiro céu. Não por acaso esse céu está enfatizado nas cartas do apóstolo como lugar celestial. O lar dos salvos em Cristo Jesus, onde temos um destino assegurador e de estar para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4:17, Efésios 1:3 e 20, Efésios 2:6. Por isso, vivemos em Cristo. O crente desenvolve um relacionamento na esfera do reino, de modo que, ainda que não tenha ido para o céu, toda a sua vocação é celestial. No presente momento da sua vida, dessa forma, o poder que está em sua vida vem do céu e o habilita a vencer a cada dia. Então, nós acabamos de ler o céu no conceito de Paulo. Terceiro, o alvo do cristão. Depois de salvo, não pertencemos mais a este mundo. Por isso, Paulo ensina que prossegue para o alvo, isto é, a linha de chegada que o atleta alcança, o prêmio. 1 Coríntios 9:24, 2 Timóteo 4:8. Assim, o apóstolo
persegue o prêmio com determinação, liberdade, empenho, com os seus olhos fixos no autor da salvação. Hebreus 12:2. Igualmente, o cristão passa a ter o céu como alvo, por causa da soberana vocação que vem de cima, isto é, de Deus. Por meio de Jesus Cristo, o seu alvo revela resultados de uma nova vida. E é por isso que o crente se volta para as coisas do céu. Colossenses 3:2. A expressão "a nossa pátria está no céu" sintetiza bem essa nova realidade. Filipenses 3:20. Ao mencionarmos essa expressão, o apóstolo mostra que temos uma cidadania celestial. Efésios 2:19. Para viver a plenitude dessa cidadania, o cristão peregrina para o alvo perfeito, absoluto, em que finalmente terá o corpo abatido, transformado conforme o corpo glorificado ou glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 15 e 44, e 1 João 3:2. Amém? Vamos lá então para as ressalvas aqui desse tópico. Então, o alvo de todos nós. A definição deste lugar. Então, nós temos aí, do hebraico, a palavra Shamim, e do grego, a palavra Uranus. Então, existe 3 classificações de céu. Então, a primeira classificação de céu é o céu atmosférico. O segundo lugar do céu é o céu aonde é chamado céu mineral, aonde nós vemos o firmamento, né? E o terceiro céu é onde Deus habita com seus seres celestiais. Alguma pergunta aqui nesse tópico, irmãos? Alguma dúvida? Quando Jesus for arrebatar a igreja, fala que a gente vai encontrar com ele nas nuvens, né? Uhum. Nas nuvens desse primeiro céu? Sim. Esse primeiro céu. Só os arrebatados que vão ver ele. Sim, como nós cremos no arrebatamento secreto, existe uma outra linha teológica que diz que o arrebatamento não será secreto, mas a nossa teologia, nós entendemos que Jesus ele vem buscar a igreja secretamente e os salvos que estiverem vivos serão arrebatados, receberão um novo corpo, e os que morrerem em Cristo vão ressuscitar e vamos todos encontrar com o Senhor nas nuvens. Mas nós vamos encontrar bem nas nuvens nesse céu ou no terceiro céu? Sim, as nuvens elas não habitam no segundo céu. Vai ser no primeiro? Sim, primeiro céu. Porque Jesus não falou que ele só ia voltar mais uma vez? Não entendi essa pergunta. Ele só não falou que ia voltar mais uma vez? Sim, Depois que ele subiu? sim. E essa vez não vai ser quando ele vai para o monte? Sim, mas ele, no arrebatamento ele não pisará os pés na terra, conforme a profecia de Zacarias. A profecia de Zacarias diz que ele vai pisar literalmente os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. E aí ele não vem arrebatar a igreja, ele vem com a igreja para salvar Israel. Porque eu achei que ia ser que nem um casamento Judeu. E a noiva vai encontrar... Sim, a noiva será tirada. A noiva será tirada e encontrar com o Senhor nos ares. Mas não é no céu, aonde que ele está. Ele vem, ele sai do seu trono, né? Que ele tem um trono também, o pai tem um trono, ele tem um trono, ele sai e os dois se encontram no meio. Inclusive, acredito que eu aqui talvez seja o único que casei de uma maneira bem diferente de todos vocês. Na igreja que nós éramos, era uma igreja, uma comunidade, onde eu me converti, e lá não é a noiva que entra primeiro, não é o noivo que entra primeiro, é a noiva. A noiva entra, ela vem até o altar e ela fica virada para a igreja. Aí o noivo entra, e quando o noivo vem da porta, a noiva sai daqui, porque
A tipologia do arrebatamento, como o Nicolas falou. Então, aí eu entrei da porta, vim sozinho, e minha esposa saiu aqui do altar e foi sozinha, nós nos encontramos no meio. Então, ali é uma simbologia do encontro do Senhor Jesus com a igreja, justamente por isso. Quem está na terra é a igreja, então é a igreja que vai, que sai, e ele vem. Então, esse encontro se dará nas nuvens, ok? Então... Hã? Vou ver se eu acho a fita, vou ver se consigo arrumar essa... Né, meu amor? Vou mostrar para vocês um dia. Então, está definido aqui, então nós temos aí o céu como firmamento atmosférico, o céu sideral, estrelado nas regiões, né? E o terceiro céu, aonde está a morada de Deus. O céu conforme o ensino de Paulo. O que Paulo falou sobre isso? Paulo vai falar já só do terceiro céu, aqui neste caso, no sentido da onde está a morada de Cristo, a morada de Deus é onde é o nosso destino final. É aonde nós iremos habitar. Não faz sentido Paulo falar deste terceiro céu aonde vai haver o arrebatamento, porque senão Jesus não vem. É a igreja que vai daqui até lá. Então, Jesus ele sai, o Espírito Santo vai com a igreja e entrega a igreja ao Senhor nos ares, conforme 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. E, terceiro, aonde nós temos o alvo do cristão. Então, como Paulo disse, ele tinha um alvo, nós temos um alvo, chegar lá. Todos nós queremos um dia estar lá com o Senhor. Agora, deixa eu abrir um parênteses, embora não vamos falar isso aqui no próximo tópico, mas deixa eu abrir um parênteses aqui, irmão. O céu só é bom porque Deus está lá. Ok? O céu só é bom porque o nosso Salvador está lá. Então, não cria uma idolatria pelo lugar. Não queira ir para o céu com medo do inferno. Não queira ir para o céu fugindo do inferno, não. Queira ir para o céu porque você ama o Senhor, porque você deseja estar com o Senhor, porque você anela estar com o Senhor. Não é o local, é Jesus. É onde Ele está, é onde que Ele habita. Então, porque às vezes a pessoa também ela pode ter esse pensamento, né, de querer somente o lugar, mas não querer gozar de uma verdadeira aproximação com seu Senhor, com seu Salvador. Se Jesus não estivesse no céu, ele não seria o lugar, poderia ser um lugar muito bonito, mas não teria sentido para nós, ok? Então, o que ele fala? O alvo do cristão. Qual é o nosso alvo? É o mesmo alvo que Paulo tinha, o alvo de chegar lá. Você já alcançou o céu? Não. Todos nós estamos numa peregrinação, e no decorrer dessa caminhada, nós estamos sujeitos a muitas coisas. Quando você olha Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 10, ele vai falar assim, ele vai trazer uma analogia de um povo que saiu de um lugar para ir para outro lugar. De quem que Paulo está falando em 1 Coríntios capítulo 10? Está falando de um povo que Deus tirou, que era escravo, Deus comprou aquele povo também com a libertação, né? Uma simbologia ali de uma libertação do sangue do cordeiro que foi passado nos umbrais, já apontava para essa libertação de Cristo que fez por nós no Calvário, que é a Páscoa. Esse povo sai do Egito, que é uma representação do mundo, ele sai do mundo de escravidão que simboliza o pecado, e eles estão caminhando em direção ao que é uma terra, uma nova, um novo habitat chamado Canaã. Só que na trajetória, Paulo vai dar alguns exemplos para nós. Ele fala assim, olha, o que aconteceu com os israelitas que não vem acontecer com vocês, porque muitos deles caíram no caminho. Então aqui fica um parênteses de alerta para nós, porque nós ainda não alcançou.
A Bíblia fala, aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Então é possível que alguém pare nessa jornada? É possível. É possível que alguém desista nessa jornada? É possível. É possível que alguém retroceda nessa jornada? É possível. Nós estamos em uma antessala da glorificação. Nós estamos a um passo da glorificação. Nós estamos nos últimos segundos da glorificação. E é nessa hora que o inferno e Satanás se levantam com um ímpeto grande para o máximo de pessoas que eles puderem tirar dessa jornada. Eu gosto de um hino, se não me engano, 36, que fala assim, que as coisas belas desta vida querem tirar o nosso foco. As coisas bonitas deste mundo querem tirar o nosso foco. Então, nós devemos tomar cuidado. Você deve empregar nessa carreira cristã perseverança, fé, vida espiritual, vida com Deus, comunhão, dedicação, esforço. Por quê, irmãos? Porque a parte dele, ele já fez, agora está em nós. E como é que nós vamos vencer isso? Empenhando, buscando a Deus, levando as coisas do Senhor a sério, levando as coisas do Senhor com coração verdadeiro, sincero, né? Negligenciando o mundo, negligenciando as ofertas que vêm querer nos tragar, querer tirar os teus olhos. Então, olhe para Jesus, ponha os seus olhos em Jesus. Jesus é o teu alvo, Jesus é o nosso alvo. Nós não podemos ser levados por tantas coisas que estão aí querendo tirar o seu foco. Então, o alvo do cristão é o céu, o alvo do cristão é a glorificação, o alvo do cristão é a ressurreição, o alvo do cristão é o arrebatamento. Mas Paulo está falando, eu ainda não alcancei, mas eu estou caminhando para lá. Então, esse terceiro subtópico dizendo que este alvo que nós temos, nós devemos empenhar com disciplina, né? Com dedicação, com esforço, com vontade. Porque, irmãos, eu sei que todos nós temos momentos difíceis, temos dias difíceis, temos provações, somos tentados, somos levados por vários tipos de coisas que querem impedir. Nós estamos numa caminhada. Nós estamos como um maratonista que ele pretende chegar no pódio e tem vários obstáculos que ele tem que saltar, ele tem que pular. Então, a vida cristã, na prática, é isso. É isso. Está difícil? Tá, mas eu não estou sozinho. Está difícil? Tá, mas eu creio no Senhor. Está difícil? Tá, mas eu tenho uma esperança em meu coração. Eu acabei de vir de um cemitério agora à tarde. Fui fazer uma visita com a minha cunhada, que ficou viúva, e lá, fui fazer uma companhia para ela, e lá eu abri a Bíblia e falei para ela, a morte não é o ponto final na vida da pessoa. A morte não é o ponto final na vida de ninguém. Mas nós, enquanto estamos vivos, nós devemos entender que o problema da morte não é a morte física. O problema é a outra morte que o Senhor falou para Adão, e a morte espiritual. E essa pessoa pode estar viva neste corpo e morto para Deus. Então nós devemos empenhar o máximo possível para mantermos vivos, em comunhão com Deus, ligado na oliveira verdadeira. Não deixar que as circunstâncias desta vida roubam, minam aquilo que é mais precioso que você tem. O Senhor Jesus falou assim, ó, guarde a tua coroa. Por que Ele está falando isso? Guarde a tua coroa. Porque é possível que você perca. É possível que você se distrai. Há tantas coisas querendo tirar o seu foco, o seu objetivo. E se nós não tomarmos cuidado, nós podemos entrar por este caminho. E, infelizmente, para muitos é um caminho sem volta. Quantas pessoas... eu vou dar uma parada, eu não vou deixar de ir à igreja, vou deixar de servir ao Senhor por um tempo, sabe? As coisas estão tão difíceis, parece que é tudo contra mim, eu vou dar uma estagnada, eu vou parar um pouco, depois eu volto. E morre nessa condição. Não tem oportunidade de voltar, não tem oportunidade de reconciliar. Então, irmãos, Jesus não prometeu vida fácil.
Prometeu? Ele disse que no mundo nós teríamos o quê? Aflição. Sabe o que eu estava pensando essa semana? Ele falou assim, e a minha paz vos dou, não a dou como o mundo dá. E ele disse que no mundo nós teríamos aflição. Peraí. Quer dizer, então, que mesmo eu estando vivendo em aflição, é possível ter paz, correto? Sim ou não? Sim ou não? Se a minha paz não depende da circunstância ao redor de mim, que a fonte da a fonte geradora que vai me trazer a paz não é deste mundo, é de lá, então é possível que você esteja vivendo um verdadeiro inferno, mas dentro de você existe uma paz. E é isso que nós devemos se apegar, irmãos. As provações, ela tem dias contados. A própria natureza vai nos ensinar isso. Você já viu um ano inteiro só de tempestade? Na natureza? Não existe. As tempestades, elas vêm nas estações certas. Elas passam. Mas também os campos de flores vêm nas estações certas. Depois passam. Então, você sai de uma provação, você consegue ver os campos floridos. Oh, que glória, aleluia. Daqui a pouco, as flores murcham, e aí de novo você entra no outro processo de provação. O que é isso, irmão? Essa é a nossa vida peregrina na terra. Esse é o nosso deserto que o israelita passou. Você deve exercer essa fé vencedora, triunfante, e o segredo é justamente aqui. É no dia em que você é testado, no dia que você é provado, no dia que Deus coloca você contra o muro, e aí você deva agradá-lo e vencer para que seja aprovado. Então, o nosso alvo é o céu e é para lá que nós estamos correndo. Tópico 2. Alguma pergunta no tópico 1? Não? Tópico 2. A descrição do céu segundo o livro de Apocalipse. Quem pode ler para mim, por favor, inteiro? Amém.
Então, vamos ver esse tópico aqui, a descrição do céu segundo o livro de Apocalipse. Então, o que João vê? João vê, na revelação que Deus lhe dá, um novo céu e uma nova terra. Observe que a palavra que aparece aí traz a ideia de algo com uma nova forma, algo que é fresco e algo que é recente. Então, o que João está vendo? João está vendo, no futuro, Deus criando um novo céu e uma nova terra. Por favor, coloca para mim aí, Nicolas, 1 Pedro 3:13 e depois Isaías 65:17. Por favor. 1 Pedro 3:13. Segunda Pedro. Colocou? Olha lá. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova em que habita a justiça. O próprio Pedro diz que essa terra atual agora ela será totalmente destruída por elementos que cairão sobre ela. Então a terra passará por uma transformação. Por que a terra precisa passar por uma transformação? Porque no subtópico seguinte nós vamos falar aonde nós estaremos nessa nova Jerusalém. Essa nova Jerusalém ela descerá. Ela descerá. E como ela vai chegar aqui? Não pode chegar nos moldes que está essa situação. Então, no período milenal, onde o Senhor Jesus vai reinar por 1000 anos sobre essa terra, a Nova Jerusalém ela vai descer e vai ficar submersa. Ela vai ficar submersa do céu, vai ficar na mesma grei entre o céu e a mesma terra. Nós estaremos com o Senhor lá. Ele estará reinando conosco lá e reinando aqui com os que ainda estiver vivos nesse corpo no milênio. Correto? Isaías 65:17. Mas nós, segundo a sua... Não, Isaías 65:17. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Então é uma profecia aonde Deus ele vai reconstruir essa terra. E lembrando que aqui na visão de João também, João disse que nessa construção da nova terra não haverá mais o mar, ok? Por quê? Os irmãos sabem que o mar é aquilo que faz a oxigenação da atmosfera. O papel do mar é fundamental para a vida. Então, como vai ser reconstruída essa nova terra, então não haverá mais necessidade de ter o mar para oxigenar a atmosfera dessa terra que nós vivemos. Aí o tópico 2 fala, a linda cidade como a nossa nova morada. Então, o que João está falando aqui? Essa nova Jerusalém, ela será um lugar de verdadeiro, um lugar de verdadeira paz, não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá lamento, não haverá tristeza, não haverá nada daquilo que nos aflige. Nada mais vai nos afligir. Primeiro, porque nós estamos com o Senhor. Segundo, nós estamos em um corpo glorificado. Então, aquilo que a velha natureza, ela gerava em nós não vamos mais ter essa experiência, porque agora nós estamos em uma outra dimensão. E é isso que eu quero que os irmãos entendam. Às vezes, nós não conseguimos entender
porque a gente quer entender dentro de uma concepção daqui. E não dá, a Bíblia diz que não dá, o homem natural não consegue entender as coisas espirituais. Nós estamos falando de coisa espiritual. Então, as coisas espirituais, elas só conseguem entender e discernir espiritualmente. É claro que às vezes é difícil entender nesse plano aqui, mas é profético. Então, essa cidade é onde nós vamos estar vivendo com o Senhor, vamos desfrutar de uma perfeita harmonia com Deus. Não haverá isso porque nós estamos em um outro estágio de vida, um corpo glorificado. Não tem doença, não tem dia mau, não tem sofrimento, não tem notícia ruim, não tem briga, não tem contenda, não tem desavença. Nós estaremos em um lugar perfeito com um Deus que é perfeito e um corpo que é perfeito. Dá para dar uma glória? Como diz o pastor, nosso pastor? Segundo, essa nova Jerusalém, no qual o Senhor ele foi preparar, ela descerá e ficará para sempre nesta nova terra. O apóstolo João descreve a nova Jerusalém celestial como lugar de redimido que habitam a gloriosa cidade. Portanto, para nós, a visão descrita em Apocalipse 21 refere-se ao céu como eternidade, a nova Jerusalém como a nova cidade, o nosso novo lar cristão, sem pecado, onde o bem-aventurado ou a bem-aventurança eterna será desfrutada pelos santos para todo sempre. Ou seja, é um lugar, como Paulo falou, aquilo que o coração não sentiu, os olhos não viu, né? É o lugar que Deus tem preparado para nós. É claro que, de vez em quando, Deus nos dá o gostinho de sentir o céu. Você já sentiu isso? Às vezes no culto, às vezes sozinho, no carro, trabalhando, você sente aquela presença tão gloriosa, aquele arrepio tão gostoso. Aí, às vezes, aquela lágrima desce quente, aí você fala assim, Senhor, como eu queria que o Senhor me levasse agora? Como eu queria que o Senhor me arrebatasse agora, porque está tão gostoso, é tão bom, essa presença dele é tão maravilhosa. Então, ele nos dá esses lampejos para quê? Para saber que é para lá que nós vamos, né? É para lá que nós vamos. Então, ele não nos dá constantemente, mas, de vez em quando, ele nos dá esses lampejos para que a gente sinta um pouco o sabor do céu. Sinta um pouco. É como o pai que coloca o pirulito na boca da criança, ele sente, mas tira porque não pode dar naquele momento. Então, irmãos, mantenha a sua fé firme, mantenha a sua comunhão com Deus, sua comunhão com o seu irmão, porque é para lá que nós vamos. Aleluia. Um dia vai cessar a dor, um dia vai cessar tudo aquilo que te aflige. Que coisa maravilhosa, irmãos. Por que trocar o que é momentâneo por aquilo que é eterno? Nós não podemos fazer como Esaú fez. Esaú errou, porque ele estava com fome. A necessidade dele era naquele momento. E ele falou, o que me vale esse direito de primogenitura? Eu quero é comer. Isso nos faz indicação por uma pessoa que ela tem um coração que demanda para as coisas deste mundo. O que me adianta ser chamado filho de Deus se eu estou aqui? Eu vou curtir mesmo. Eu vou viver a vida. Eu vou ser feliz. Não, meu irmão, não faça isso. Não troque. Não troque a sua filiação por Deus. Não troque a tua comunhão com Deus por nenhum prato desta vida. Não vale a pena. O prato pode até ser saboroso até o momento que você termina de alimentar. Depois que você terminou, e a Bíblia vai dizer lá em Hebreus que Esaú, mesmo com lágrima, ele buscou com arrependimento, mas não alcançou mais. Então, salvação pode perder sim. Lute por ela, faça a tua parte, vença as tentações, projete o teu alvo, ande em direção ao céu, porque lá é um lugar onde nós estaremos para sempre com o Senhor. 3. O céu, o fim da jornada cristã. Lá é o nosso pódio. Leia, por favor, irmão André. Estaremos onde Deus está. Em Apocalipse 21, há uma concretização da jornada cristã, em que o crente estará onde Deus habita. Conforme nosso Senhor disse, que veria e nos levaria para estarmos com o Pai. João 14:13. Nesse lugar, habitaremos com Deus em seu tabernáculo.
pois nós seremos o seu povo e ele o nosso Deus. Apocalipse 21:3. Tudo isso se tornará realidade no futuro, quando nossa união com Deus se dará sem impedimento, cumprindo toda a expectativa, tanto do antigo quanto do novo. As lágrimas cessarão. Uma das mais gloriosas bênçãos que desfrutaremos do céu é que Deus enxugará de nossos olhos todas as lágrimas. Essas lágrimas, a tristeza, simbolizam a tristeza, o sofrimento, as tragédias humanas e outros diversos males que não terão lugar nessa nova realidade de vida, pois todas as primeiras coisas são passadas. Tudo isso será possível porque haverá também uma transformação no mundo físico, de modo que ele será inteiramente transformado e liberto da corrupção, como Paulo esclareceu a respeito da redenção do mundo material, Romanos 8:21. O céu como repouso eterno. A expressão repouso nada tem a ver com tédio, pois no céu haverá constantes atividades. Adoração, Apocalipse 19, do 1 ao 8. Serviço, Apocalipse capítulo 22, versículo 3. Ilimitada aprendizagem, 1 Coríntios 13, 12. Trata-se de uma dimensão completamente distinta do que conhecemos atualmente. Por isso, quando afirmamos que o céu será um lugar de repouso ou de descanso, é pelo fato de que o crente descansará das suas fadigas, cansaço e exaustão presentes hoje. Apocalipse capítulo 13. Estaremos plenamente satisfeitos em comunhão uns com os outros e com o nosso Senhor. Mateus 8:11 e Apocalipse 19:9. Esse lugar de repouso é o fim da nossa jornada cristã. É a experimentação da morada dos redimidos. Portanto, toda a nossa vida cristã atual deve ser vivida com a mente voltada para a realidade eterna do céu, como verdadeira esperança. Colossenses 3:2. Amém. Então, estar onde Deus está. Então, o céu só tem o sentido real, porque lá está nosso Senhor. Lá está nosso Salvador. Por que você quer ir para o céu? Porque eu tenho medo do inferno. Então a motivação que está por trás está errada. Por que você quer ir para o céu? Porque eu tenho medo do diabo. Então a motivação está errada. Por que você quer ir para o céu? Eu quero porque eu quero andar em ruas de ouro. Motivação está errada. Por que você quer ir para o céu? Eu quero porque eu quero ver os muros de jaspe. Motivação está errada. Por que você quer ir para o céu? Eu quero porque lá o rio da vida está lá, eu quero ver. Motivação está errada. Qual é a motivação certa? Eu quero ir para o céu porque o meu Deus está lá. O meu Senhor está lá. O meu Salvador está lá. Eu não estou indo para o céu porque eu estou correndo do inferno. Se não existisse o inferno, você queria o céu? Já fez essa pergunta? Se não existisse inferno, você gostaria de estar indo para o céu? Então, eu almejo o céu porque o meu Deus está lá, o meu Senhor está lá, o meu Salvador está lá. Então, é o que ele diz, vamos estar no lugar que Deus está. Se Deus não está, para mim, não teria serventia nenhuma. Então, qual é a sua expectativa do céu? Qual é a sua expectativa? Pena que o tempo não vai dar. Mas eu gostaria de abrir aqui para cada um de vocês falarem as vossas expectativas. Porque nós somos seres pensantes, racionais, Deus nos deu a intelectualidade para pensar, raciocinar. Então, qual seria a sua expectativa? Aí vamos ter a expectativa e realidade, né? Qual é a expectativa de chegar no céu? Primeira coisa que vamos fazer nós vamos criando, né? Qual seriam as nossas primeiras ações lá? Porque no tópico 3º está falando aqui, o lugar de tédio, lá quando fala que nós
que nós vamos repousar, não é na questão, como eu falei, da paredinha quadrada, você vai ficar santificação e lá está o céu assim. Deus está sentado, aí você vai ver os anjos cantando. Aí todo mundo assim. Não, irmão. Não. O céu não é assim, não. Nós vamos adorar, continuar adorando. Vamos adorar. Quando chegar lá, nós vamos participar da ceia, no arrebatamento de Jesus. A primeira atividade nossa é a ceia. Depois vai ter a entrega dos galardão. Pastor, o senhor não acredita que seria como um novo grupo, vamos supor, chega esse grupo e lá já tem toda uma hierarquia. Esse novo grupo é direcionado a tudo que tem que fazer? Tipo assim, vamos na sala Sim, tal, vamos em tal lugar. a igreja... Você não chega lá fazendo o que você quer. Não vai chegar o que você quer. Mas a igreja, por exemplo, a igreja ela vai ter algumas funções. Não vai dar tempo de falar aqui, mas a igreja tem algumas funções. A igreja terá algumas funções. Os apóstolos também terá lugar de destaque. Então, assim, setembro está chegando aí, pastor Ezequias vai estar com a gente, então vocês vão poder tirar o sangue dele de canudinho. Pastor, se vai ter galardão, vai ter coisa diferente para determinadas pessoas, não vai? Sim, vai ter, não que nesse sentido assim de... Porque lá eu quero que vocês entendam assim, nós não vai ter esse sentimento de homem aqui, sentimento assim, eu sou importante, mais do que você. Olha a minha coroa, olha... Não vai ter esse sentimento, porque esse sentimento é um sentimento oriundo da natureza caída. Essa questão de você disputar, de querer ser melhor, de se destacar, não vai ter isso. Então, assim, mas vai ter funções, nós vemos aqui. Esse lugar não vai ser um lugar de tédio, questão de repouso aqui, não é uma questão de, sabe? Não é isso. É um lugar onde nós vamos descansar, claro, nós vamos estar habitando em um corpo glorificado, então nós não vamos ter mais acesso a essas questões. Mas é um lugar de atividade, vão ter atividades, a igreja vai ter atividade, a igreja ela vai ajudar no juízo do grande trono branco, ela vai ter participação, a igreja vai julgar os anjos caídos, então vai ter, e quando encerrar ali o grande trono branco, que aí a Nova Jerusalém ela vai vir e vai habitar para sempre aqui, aí sim, aí é um lugar onde você vai ter atividade, vai ter funções, Deus vai delegar funções, atividades, é claro que tudo uma hierarquia, né, como a Ariadne falou, não é nada bagunçado, porque veja bem, o plano de Deus no início era esse. Satanás foi e estragou. Mas quando Deus falou para Adão, a ordem que ele deu para Adão de comandar, de ter um comando, veja que isso já desde o princípio Deus já tinha esse interesse de participação do homem. Então, vai ter a nossa participação. Ok? Então, só revisando aqui rapidinho para nós terminar. Então, falamos que só vale a pena estar lá porque Deus está lá. Segundo, as lágrimas cessarão, então não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais tormento, não haverá mais nada assim de tudo aquilo que preocupa você, aquilo que te dá dor de cabeça, aquilo que faz seu cabelo cair, aquilo que, sabe, tira o seu sono, pode ficar tranquilo, lá não vai ter isso. Pastor, vou dar uma confessada aqui. Às vezes, o meu pensamento o Nilson falou assim, não vou demorar não. Até quando o senhor falou assim, a gente tem que querer ir para o céu por causa de Jesus. Só que às vezes eu quero ir para o céu para ter paz, sabia? Amém. Você faz lembrar do irmão que comprou, comprava um sapato, o número abaixo dele. Não é nem por causa do inferno, mas por causa da paz mesmo. Ele caçava o número 40 e comprava só 39. Aí o vendedor um dia falou, mas toda vez que você me comprar sapato aqui, e o seu sapato sempre é um número a mim, por quê? Ele falou assim, porque a hora que eu tiro o sapato em casa é a hora que eu tenho paz. Então, é claro, eu entendo o que ele está falando, são tantas situações no dia a dia da gente, que só de estar lá e desfrutar dessa paz, mas concluindo aqui então, o céu como repouso eterno, não no sentido de um tédio, não é isso. É um lugar, irmãos, onde nós vamos gozar dessa verdadeira alegria, essa verdadeira paz, e vamos exercer sim as atividades em que o Senhor nos colocará. Você já chegou lá? Não. Eu já cheguei lá? Não. A igreja ainda não chegou lá. Nem aqueles que já morreram chegou lá.
A única diferença dos que já morreram para nós é que eles não podem mais pecar. Eles já estão assegurados a salvação deles, mas eles não estão glorificados. Eles vão ser glorificados no dia do arrebatamento, junto com a igreja. Então, aí ele termina falando assim, essa realidade do céu, ela deve ser a verdadeira esperança nossa. A verdadeira esperança nossa. Não perca a esperança, meu irmão. Não perca essa fé. Não perca essa intimidade que você tem com o Senhor, porque o céu nos espera. E no dia que você chegar lá, aí você, olha que coisa gloriosa, né? O céu é ilimitado, irmão. O céu é ilimitado. Imagina você desfrutar de água assim para sempre. Não vai ter noite, não vai ter... Você não precisa dormir, você não precisa descansar essa mente, porque você vai estar em estado perfeito. Então, guarde essa palavra, pratique a fé, porque a nova Canaã é logo ali e ela nos aguarda e nos espera. Irmão André, faz a conclusão, querido. Ainda deixei 3 minutos para você. Vai fazer? Então tá bom. Conclusão. Para se viver a esperança celestial é preciso nascer o quê? Viver em Cristo e transformar a mente. É preciso ter uma nova natureza, João 3,12. Sem isto é impossível crer nas coisas espirituais, pois estas só podem ser discernidas espiritualmente, 1 Coríntios 2,14. Portanto, prossigamos a nossa jornada para o céu de glória, o alvo de todo salvo em Cristo, conforme as regras divinas estabelecidas na palavra de Deus. Então, o céu é o nosso lugar, a nossa parada final, aonde nós estaremos com o Senhor para sempre. É preciso ter uma nova natureza. Exatamente. Morrer todo dia para o mundo, morrer todo dia para os pecados, sacrifica essa carne aí, mas não como aqueles que faziam aqueles barbantes com pedrinhas e ficava autoflagelando, perfigurando o corpo. Não é isso que a Bíblia fala, não. Não é você também se enjaular no meio de se retirar no meio de todo mundo. Também não é isso, não. É você ser levado no campo da tentação e vencer. E você só pode vencer com vida de oração, com vida de prática da palavra, em comunhão com Deus, e uma perseverança de fé, uma perspectiva de vida, olhando para o autor consumador da sua fé. Sabendo que Cristo venceu, os heróis da fé venceram, e a igreja também vencerá. Então não olhe para trás, você que colocou a mão no arado, não olhe para trás. Ainda que o mundo pinte para você algo que é tão colorido que chama os teus olhos, mas não vale a pena. Não troque o seu momento de prazer por uma eternidade. Não vale a pena, irmãos. Ainda que o pecado seja bom aos seus olhos, satisfatório aos teus olhos, gostoso aos teus olhos, mas não se compara à eternidade. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe e nos dê cada dia mais esta perseverança e esperança para que a gente possa chegar lá. Porque é lá que nós devemos estar. E não vai demorar. Amém? Deus abençoe. Muito obrigado. Chama o pastor para orar por nós. Glória a Deus, saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos orar, meus irmãos, agradecendo a Deus pela vida do pastor Campanha, departamento da Escola Dominical, com o qual nós aprendemos bastante a respeito da nossa caminhada e onde nós vamos chegar. Está logo ali, é só não desistir que nós chegamos lá. Oremos. Pai, é na presença do Senhor que nós estamos. Queremos glorificar, exaltar o nome do Senhor. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, por o Senhor nos dar a oportunidade de aprender da Tua palavra. Por o Senhor ter abrido o nosso entendimento, ó Pai, e saber, meu Deus, que nós estamos, ó Pai, nessa jornada. E sabemos, meu Deus, que um dia nós vamos contemplar, Senhor, a Tua face, a Tua glória.
e entrar, Senhor, nessa nova Canaã. Portanto, meu Deus, olha para a tua igreja, Senhor, pelos teus filhos, pela necessidade de cada um, e nos ajuda, papai, a caminhar, Senhor, a chegar. Portanto, meu Deus, nós precisamos de ter entendimento da tua palavra, entender a tua vontade. Nos ensina, meu Deus, a obedecer a tua gloriosa palavra. Senhor, sabemos, meu Deus, que o Senhor é fiel e verdadeiro, que o Senhor o prometeu, meu Deus, para nós um dia e o Senhor vai cumprir. Em nome santo de Jesus, não deixe que nenhum dos teus filhos se perca nessa caminhada, mas sim, meu Deus, que o Senhor estende a mão e dá força para cada um. Em nome santo de Jesus, nós chegaremos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.